Segunda-feira, mais uma semana começando, mais uma semana de isolamento, e eu gostaria de desejar a todos vocês que os próximos dias sejam bastante prósperos. Isso porque nós já começamos a semana de um modo bastante agitado nos bastidores de Brasília. Mas antes de falarmos sobre isso, eu gostaria de pedir que você que ainda não é um inscrito, considere se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, ative as notificações e também me siga lá no Twitter, @profleoficial. Lá é a segunda rede social mais ativa que eu mantenho, né? Além aqui do YouTube. Mas o que aconteceu? Porque essa semana já começa agitada? Obviamente envolve Bolsonaro e seu ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ontem à noite, o Mandetta foi ao Fantástico, concedeu uma entrevista exclusiva. E só aí você já vê que existe muita provocação por parte do ministro da Saúde. E nessa entrevista, muitas pessoas, aqui no UOL, vários e vários analistas, e eu também tive essa percepção vendo essa entrevista, que Mandetta está pedindo, está forçando uma demissão do Ministério da Saúde. Eu já vou mostrar por quê. Primeiro, claro, uma entrevista exclusiva para a Globo. A Globo é, na visão de Bolsonaro, uma arqui-inimiga. É a emissora inimiga, é quem Bolsonaro fala que o persegue, e o Mandetta considera uma entrevista exclusiva para a Globo é uma afronta ao presidente da República. Segundo ponto, o local que essa entrevista foi concedida. Mandetta concedeu essa entrevista, opa, bati aqui no tripé. Mandetta concedeu essa entrevista no Palácio das Esmeraldas. Se você não sabe o que é o Palácio das Esmeraldas, é o palácio do governo de Goiás, ou seja, do Ronaldo Caiado. E é claro que há uma mensagem de Mandetta para Bolsonaro. Caiado era aliado de Bolsonaro, rompeu com o presidente, e essa entrevista concedida na casa, podemos dizer assim, do Ronaldo Caiado mostra o seguinte: Bolsonaro, se você quiser me demitir, eu já tenho um novo local para morar, então me demita. E foi exatamente isso que o Mandetta fez. Eu vou ler aqui para vocês trechos dessa entrevista. Primeiro, o Mandetta, ele comparou, e o próprio Josias foi muito pertinente, muito feliz, ele comparou o Bolsonaro a um diabético que mesmo assim come doce e tem a perna amputada. Abre aspas para Mandetta. Tem pessoa que come doce sistematicamente mesmo sendo diabético. A gente diz para ela, olha, você vai ter problema, seu rim vai parar, você pode ter déficit de visão, amputação de perna, e a pessoa continua comendo doce. O que ele está querendo dizer? Ele está alertando o Bolsonaro que essa crise é séria, que a quantidade de pessoas que vai ficar doente, que vão se contaminar, as pessoas que vão se contaminar vai ser grande e também o número de mortos vai ser grande. É claro que essa é uma resposta à live que Bolsonaro fez com as lideranças religiosas, dizendo que essa questão do vírus parece que já está passando. O que nós vamos ter agora é o desemprego, mas Bolsonaro está errado, e o próprio Mandetta quis demonstrar isso na entrevista para o Fantástico, para a TV Globo, dizendo que o número de casos vai ter um acréscimo, vai ficar muito grande agora entre maio e junho desse ano. E depois o Mandetta falou o seguinte, também dando uma indireta a Bolsonaro, que nesses últimos dias, no feriado da Páscoa, saiu, se encontrou com algumas pessoas, com apoiadores, foi a uma padaria, uma farmácia, provocou aglomeração. E o Mandetta respondeu, abre aspas, na verdade não respondeu o Bolsonaro, né? Ele apenas citou, mas não de modo nominal, o presidente. Olha, vocês vão entender, olha só. Quando você vê pessoas entrando em padarias, em supermercados, fazendo aquelas filas, uma atrás da outra, encostadas, grudadas, pessoas fazendo piqueniques em parques, aglomeradas, isso é claramente equivocado, afirmou o ministro. Bolsonaro, que não foi citado nominalmente, recebeu onda de críticas por ter ido a uma padaria durante o feriado da Páscoa. Isso aqui é o texto do UOL. E o Mandetta também cobrou uma fala única do Bolsonaro, dizendo que ele fala uma coisa, o Bolsonaro fala outra, a população fica confusa. Né? Parece que o ministro está contra o presidente, não tem ninguém contra e nem a favor. Né? Foi o que ele disse. E na Folha de São Paulo de hoje, também no painel da Folha, nós temos mais notícias que foram vazadas do nosso querido anão Boca de Graxa. Na segunda-feira, no auge da crise no governo, Mandetta foi duro em seu recado na reunião geral de ministros.
De acordo com participantes, disse que não havia mais necessidade de um teatro que estava sendo criado pelo presidente e disse que o certo seria demiti-lo, em vez da situação que estava sendo criada de fritura. Neste domingo, em entrevista ao Fantástico, o ministro disse que o brasileiro não sabe se escuta ele ou o presidente Bolsonaro e alertou que os meses de maio e junho serão mais duros. E aí que está interessante a situação. Porque o Mandetta ele está claramente pedindo para que o Bolsonaro o demita. Ele não vai pedir demissão. Isso ele já falou e ele não vai pedir demissão. Ele é irredutível. Então ele está querendo forçar uma demissão. E essa é uma jogada muito arriscada do Mandetta, mas também é muito inteligente. Primeiro, que ao pressionar Bolsonaro para demiti-lo, Mandetta ele pode mostrar para todo mundo que ou Bolsonaro não tem poder, já não apita mais nada, ou Bolsonaro é covarde e não tem condições de demiti-lo. E é claro que você vai falar o seguinte, mas Léo, o Bolsonaro não quer mandar o Mandetta embora. Porque o Bolsonaro quer fritar o Mandetta. E é claro que o próprio Mandetta sabe disso. Mas é por exatamente saber disso que ele pressiona o Bolsonaro a demiti-lo. Pelo seguinte, esse movimento, o Mandetta sabe que o Bolsonaro não vai demitir, então vai ficar o expondo publicamente. Então o que o Mandetta opta? Por forçar uma demissão. Mesmo o Bolsonaro não querendo demitir o Mandetta, essa situação vai ter um limite. E em um determinado momento, o Bolsonaro vai ter que demitir o Mandetta. Porque se ele não demitir, ele vai parecer que ele é um covarde ou de fato vai mostrar que o Bolsonaro não apita mais absolutamente nada. E ao demitir o Mandetta, Bolsonaro pode estar cometendo um erro muito grande, porque apesar da base dos bolsonaristas apoiar o presidente contra o ministro, nós sabemos que políticos, autoridades, os militares e uma parcela considerável da população brasileira apoia o ministro Luiz Henrique Mandetta em relação a Bolsonaro. Mais de 70% da população acredita que Mandetta faz um trabalho bom ou ótimo. E Bolsonaro sabe que nós ainda não entramos no auge da crise da contaminação aqui no nosso país. Então, se Bolsonaro demitir Mandetta e a crise explodir, a quantidade de pessoas contaminadas for muito grande, a culpa vai cair em cima do presidente. Vamos falar, tá vendo? O senhor não ouviu Mandetta, o senhor demitiu o Mandetta e agora a culpa é do senhor dessas quantidades de pessoas que morreram. Bolsonaro está em uma sinuca de bico. Ele não quer demitir Mandetta, mas ele precisará demitir o ministro, porque esse joguinho de fritura já está sendo insustentável. Há sempre um limite, e o limite é que Bolsonaro fique parecendo um covardão ou que ele já não manda mais nada. E até o cachorro do vizinho concordou ao bater no portão com essa minha explicação e está aqui latindo porque ele concorda comigo. E você, assim como o cachorro do vizinho, concorda com a análise? Concorda com todo mundo que está falando que Mandetta está forçando uma demissão? Deixa aqui nos comentários, gostaria muito de ouvir a sua opinião. Se inscreva aqui no canal e me siga no Twitter, que é @profleooficial.